Então, agora. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Laura Martins, consultora de projetos da VRS Consult aqui no Brasil. E a gente hoje tem aqui a participação da Cecília, da PM for NGOs, para a gente conversar um pouquinho a respeito do Project de Pro, que é um curso que vai começar agora em fevereiro, no início de fevereiro, que é uma oportunidade incrível para quem é da área de desenvolvimento, projetos sociais, se capacitar e desenvolver aí ao longo do ano um projeto incrível. Então, Cecília, por favor, se apresente para a gente começar o nosso papo, vai ser muito rico. Seja Muito bem-vinda. obrigada. Obrigada, Laura. Obrigada a todo mundo da VRS. A VRS é um training partner que a gente chama do PM4NGO. São parceiros que a gente tem em todo mundo e é um prazer estar aqui e ter esse parceiro tão bacana com a gente. Meu nome é Cecília Morales, eu sou responsável pelo marketing e comunicações do PM4NGOs e hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre como surgiu o PM4NGOs, o que é o Project The Pro. Eu preparei uma apresentação breve e aí a gente vai bater esse papo falando um pouquinho sobre o PM for NGOs. Perfeito, Cecília. Vamos começar então. Vamos contar um pouquinho dessa história, né? Como que começou, então, o PMD Pro, como que ele vem evoluindo ao longo do tempo, para quem que ele está direcionado. Perfeito, Vamos lá. perfeito. Começando aqui então com o nosso lema, né, nosso slogan, que é fazer um mundo melhor, um projeto por vez. E aí, já linkando com isso, eu queria contar um pouquinho do Project The Pro e do PM for NGOs. A nossa ideia é que a gente muda o mundo através de projetos. Então, a ideia do guia Project The Pro, que é até legal a gente comentar que antes ele era chamado de PMD Pro. O guia é o mesmo, ele só foi atualizado na segunda edição, e aí a gente padronizou o nome agora como Project The Pro. E a ideia dele é padronizar o gerenciamento de projetos no mundo de profissionais do setor humanitário e de desenvolvimento. E aí todos os D-Pros, essa família que a gente chama de D-Pros, que a gente tem 4 metodologias hoje, a nossa ideia é que todas elas sejam de baixo custo, então acessíveis, e sejam contextualizadas. Então, todas as metodologias foram criadas pensando no setor de desenvolvimento do terceiro setor. Então, o Project The Pro foi nossa primeira metodologia, e aqui eu trago um pouquinho da história do PM for NGOs. Lá em 2007, algumas organizações do terceiro setor, de base mundial, sentiram a necessidade de uma metodologia de gestão de projetos que atendesse às necessidades do terceiro setor, porque a gente sabe que não adianta você saber tudo da gestão de projetos do setor privado. O terceiro setor vai ter exigências próprias e faltava isso no mercado, né? Então, essas organizações se juntaram e pediram a Lingus, que é uma organização que hoje faz parte da Aumento, para a Lingus desenvolver essa metodologia. Então, experts do mundo inteiro se reuniram para construir esse guia, que era chamado de PMD Pro inicialmente. E aí, em 2010, foi lançado o PMD Pro, o Project The Pro. A partir daí, sentiu-se a necessidade de ter uma organização que fosse dona dessa metodologia, que fosse uma terceira organização, para que essa organização fosse dona da metodologia e outras organizações pudessem treinar, aplicar, sem que tivesse fosse ligado, né, a metodologia a uma organização de treinamentos. Então, como eu falei inicialmente, a VRS é uma das organizações parceiras do PM for NGOs, que inclusive está ligada com o PM for NGOs desde lá do início, e aí a gente consegue ter essa capilaridade pelo mundo com esses parceiros de treinamento. Então, a partir de 2011, o PM4NGO se tornou esse guardião. Já em 2015, a gente teve 10 mil profissionais certificados em 150 países, em 8 línguas. Mais para frente, a gente vai falar dos números hoje, que deu um salto pelo mundo, que é bem legal. A partir de 2016, surgiram os Training Partners, então essas organizações que se tornaram parceiros de treinamentos, e os hubs, que são voluntários pelo mundo todo, que ajudam a gente a disseminar essa metodologia e entender as necessidades de cada cultura, de cada contexto. Inclusive, lá em 2016 foi quando eu entrei no Peer for NGOs, então foi quando eu comecei com essa história também. Então, em 2017, a gente lançou outro guia, que é o Program The Pro, que é de gestão de programas, que também é linkado com o Project.
Depois a gente criou uma plataforma para os profissionais certificados que se chama The Pro Plus. Em 2020, a gente lançou a segunda edição do Project The Pro, junto com o Finance The Pro, que é a nossa metodologia da família destinada às finanças. Em 2021, tivemos uma nova plataforma de exames, que também deu um salto para a gente. E em 2022, o exame MILD Pro, que também foi para fechar essa família de 4 metodologias. É interessante de falar que a nossa ideia é que esses D Pro sejam standard no mercado. Então, caso a sua equipe saiba do Project D Pro e depois vá se certificar em alguma outra, eu gosto muito de falar do MIL porque ele é muito complementar ao Project, os projetos e o monitoramento e avaliação vão todos falar a mesma língua. Então, isso é muito interessante para o setor, e principalmente se uma pessoa está querendo entrar no terceiro setor ou já é do terceiro setor, é um super diferencial, porque aí você já vai saber essa linguagem do setor e entrando numa organização que já aplica, você já vai pular essa fase de aprendizado, porque você já vai falar essa mesma língua que se fala nessa organização. Ô, Cecília, e eu acho interessante até a gente comentar aqui que não foi uma metodologia adaptada, né? Ela foi criada especialmente para o terceiro setor, levando em consideração todas as particularidades que ela possui, então que de fato é algo que se destaca, né? Assim, existem vários cursos de mercado, mas de fato o Project de Pro ele se adapta perfeitamente a essa realidade. Então, eu acho que isso é um super diferencial. Com certeza. E é muito bacana porque a gente tem, por exemplo, um board que ele é um board que varia entre 13 e 15 pessoas, que são pessoas que são do nosso conselho. Então, eles não têm sempre o PFR de nossas metodologias atualizadas de acordo com o que o mercado pede. E a ideia é que atenda o mundo inteiro. É uma metodologia que tem uma caixa de ferramentas para que você consiga adaptar de acordo com as suas necessidades. Não existe receita de bolo, mas você precisa ter os ingredientes, né? Então, o Project Pro vai te dar todos os ingredientes para que você consiga entender a necessidade daquele contexto, para entender desde a base, porque eu vejo que muita gente chega numa comunidade já querendo solucionar um problema sem entender o problema. Então, o Project Pro vai te ensinar do básico, como entender esse problema. E como você falou, Laura, ele foi criado para isso. Então, não é a gestão de projetos do setor privado, ela é um pouco diferente, porque não tem toda essa base que o Project disponibiliza. E, ao mesmo tempo, é interessante dizer que não é uma metodologia inferior ou superior, ela está ali pau a pau, e aí você vai entender qual que vai atender melhor às necessidades daquele projeto. Então, se você está no setor privado, você vai entender, vou aplicar uma metodologia ágil, Scrum, alguma outra metodologia. Mas se você está no terceiro setor, você entender do Project The Pro é fundamental, para que você consiga entender toda essa base que o terceiro setor vai demandar, você vai precisar saber. Então, assim, você não vai aplicar no seu dia a dia todas as ferramentas, porque as ferramentas estão aí para você justamente adaptar. Inclusive, no guia, existe uma parte do guia explicando sobre adaptação. Porque cada projeto é um projeto, cada cultura é uma cultura, então você vai precisar adaptar. E aí o guia eu acho isso tão bacana porque ele te ensina exatamente como aplicar. Então, ele ter surgido nessa necessidade do mercado. A gente fala muito isso, que ele veio do terceiro setor para o terceiro setor. Não foi criado de fora para o terceiro setor, ele veio de dentro de uma necessidade e aflorou dali, né? E é interessante até falar, porque eu tenho algumas formações de gestão de projetos, e eu conversando com as pessoas que são da gestão de projetos privados, a gente vê umas diferenças, mas a gente consegue discutir, entender como que cada um se aplica em cada lugar, sabe? Então, eu acho muito, muito bacana. Eu sou suspeita que eu sou muito encantada com o Pierre Angels e o Project Pro. Mas é porque é isso, né, Cecília? É encantador mesmo, e tanto é que os números mostram isso, né? Eu participei de uma das primeiras turmas aqui no Brasil e tenho acompanhado ao longo desse tempo, né, como que a metodologia se tornou uma metodologia reconhecida mundialmente, né? Porque ela, de fato, ela traz um retorno, ela ajuda, ela auxilia, ela faz diferença na condução de um projeto, de uma organização. Então, conta para a gente um pouquinho como é que estão esses números hoje.
Perfeito. Então, hoje, esses são todos os dados do DPRO. Então, são todas as 4 metodologias. Mas o nosso carro-chefe é o Project DPRO, como eu já comentei anteriormente. Então, aqui são os dados totais, mas só de profissionais certificados são 33 mil pessoas em todo o mundo. E a gente vê que a certificação realmente faz completamente diferença. Eu acompanho as redes sociais, então eu vejo no LinkedIn as pessoas postando a certificação. Então, realmente é diferente quando você tem essa certificação para apresentar ali, seja até mesmo pensando assim, você já está numa empresa estabelecido e vem um doador de fora. Você mostrar que você tem essa certificação, que você vai aplicar as melhores práticas de mercado, é um diferencial muito interessante. Então, seja para a pessoa que quer buscar uma nova jornada de carreira, quanto a pessoa que quer se solidificar nessa carreira do terceiro setor, é muito interessante ter certificação, porque é um diferencial muito grande nesse setor nosso, que é, como a gente já falou, né, tem especificidades únicas. Exatamente, né, e a gente sabe que, de uma forma geral, o terceiro setor, os projetos sociais, eles vêm de um passado do assistencialismo, em que as pessoas faziam da forma como elas sabiam, com boa vontade, mas que com o passar do tempo isso precisou, né, aos poucos se profissionalizar. Então, a gente tem vários artigos, enfim, vários estudos mostrando isso, como é importante, como faz diferença, né? Então, eu acho que também um dos motivos desse sucesso do Project é essa formação, esse embasamento mesmo teórico e metodológico que o Project traz e alavanca não somente a carreira né, do profissional que está envolvido nesses projetos, nessas organizações, como a própria organização mesmo, né? E eu acho importante falar disso, né? Assim, para quem que se destina esse curso? Aqui, ó, o mapinha para a gente acompanhar, porque ele está espalhado no mundo inteiro, né? A gente está falando aqui do Isso. Brasil, mas ele está espalhado no mundo inteiro. Isso, ele está espalhado no mundo inteiro. Eu passei aqui pra gente ver que é interessante. O Brasil, ele é, se não me engano, é o segundo ou terceiro com mais pessoas certificadas, mas a gente tem um esforço muito grande, principalmente por ser uma organização do terceiro setor, de ampliar cada vez mais, tornar mais acessível. Então, a gente tem um esforço muito grande de traduzir todos os materiais. Como eu estou no Brasil, acaba sendo mais fácil para mim traduzir para português. A gente tem tudo em português, mas a gente tem várias línguas sendo traduzidas, tanto guia quanto exame. Então, a gente tem espanhol, inglês, português, polonês, Bahasa, burmês, algumas línguas assim de países bem que a gente não tem o costume, né, de saber falar a língua, mas a gente tem parceiros no mundo inteiro que eles atualizam os nossos materiais. E isso é até interessante de comentar também, por ser uma certificação reconhecida internacionalmente. Então, se a pessoa trabalha aqui no Brasil, mas tem o intuito de trabalhar ou em outro país ou remotamente, é uma certificação que te dá asas assim para você ir para fora, para conseguir competir com vagas fora do país também. Então, isso é muito bacana e até mesmo a gente tem muitas organizações, então posso citar aqui no Brasil, por exemplo, o Child Fund Brasil é uma organização que aplica nossas metodologias e uma organização internacional. Então, eles conseguem provar, mostrar para o Child Fund internacional como eles mostram resultado. E como você comentou há mais tempo atrás, muitos projetos eles eram com muita boa vontade, mas com poucos recursos, né? E hoje a gente tem toda a metodologia, as ferramentas para que você consiga aplicar um projeto, entender a necessidade do projeto e mostrar os resultados desse projeto. Porque uma organização não vive de um projeto só, né? Então, a partir daquele projeto, você consegue mostrar todos os resultados que você teve aplicando a metodologia e angariar novos fundos, novos doadores, novas organizações parceiras e assim em diante. É isso, é muito interessante, é muito importante a gente ver como que é essa profissionalização, né, essa preparação dos profissionais
como que ela transforma de fato não só a vida do profissional, né, da organização, como também das pessoas que estão ali naquele projeto, né, como os beneficiários daquele projeto, daquela organização. E é isso que a gente quer falar aqui também, assim, qual que para quem está na dúvida se investe, se não investe, se prepara ou não, qual que é a importância? O que a gente pode destacar? Legal, perfeito. Eu adoro essa pergunta, porque às vezes as pessoas acham que o Project Pro é só para quem é o gestor de projeto daquele projeto. Mas não, às vezes você é uma pessoa. Vamos supor, você, igual eu sou da área de marketing, você é do marketing daquela organização, é importante você saber por trás do que está aquele projeto, entender os passos daquele projeto. Então, falando assim, passo a passo do objetivo, da importância da certificação, a gente tem essa primeira questão, que é de gerenciar de maneira proativa e decisiva os desafios. Então, não é só, veio um problema e aí eu vou agir. Entender as causas desse problema. Por que a gente está aqui nessa região? Qual o problema? Escutar as pessoas, para aí sim entender e agir de forma proativa. Quando a gente é proativo, é muito mais eficaz do que quando a gente só responde a problemas, né? Então, o Project Pro fala muito sobre isso. Então, com base nisso, a gente proporciona o maior benefício possível para os indivíduos, os grupos e as comunidades-alvo em que as intervenções ocorrem. Como eu comentei, muita gente chega já com problema, com a solução, perdão, e não sabe nem se o problema existe, às vezes o problema é outro. Então, no guia, a gente trabalha um exemplo que é do Delta River, que é do Rio Delta, e durante o guia todo a gente vai trazendo exemplos sobre esse caso, como foi descoberto o problema, onde a organização consegue atuar e onde não consegue, para que o benefício seja o mais efetivo possível. Além disso, a gente trabalha para compreender as características que tornam o gerenciamento de projetos no setor de desenvolvimento único e especialmente desafiador, que a gente já falou muito sobre isso. E as melhores práticas do setor, possuir conhecimento sobre diversas ferramentas e conceitos do terceiro setor. Então, a gente tem essa língua comum do terceiro setor, em que uma pessoa pode ser um gestor de monitoramento e avaliação, que é importante ele saber sobre gestão de projetos também, para que todas as áreas conversem entre si. E o legal da família DPRO é justamente isso, que todas as metodologias conversam entre si. Eu sou suspeita para falar, mas eu diria que o Project é o mais importante de todos, porque entender os fundamentos do projeto é essencial para todas as partes daquele projeto. E aí sim a gente consegue ter um projeto eficiente que todas as partes vão conversar entre si. Olha, eu vi a minha carreira mudar imensamente participando do Project Pro, e também uma coisa importante é que a gente cria uma comunidade, né? A gente começa a compartilhar experiências, está todo mundo falando ali a mesma linguagem, utilizando os mesmos termos, então isso nos leva para caminhos mais longes, né? Então a gente entende que mesmo trabalhando num projeto que seja específico numa comunidade, a gente tem pontos em comuns com outros também. Então, é muito interessante, eu recomendo demais para quem é da área, para quem tem interesse, para quem não necessariamente atua diretamente, mas quer entender, quer participar, quer ser um voluntário, né? De fato, é muito legal. Eu queria, Cecília, a gente falar só um pouquinho do guia. Eu não sei se ficou claro para todo mundo o guia, que instrumento é esse, né? O que é que ele traz, né? Como que ele é oferecido, como que formato que ele chega para as pessoas que participam do curso e do exame. Perfeito. Então, o guia que a gente tem hoje é a segunda edição, que é a edição já atualizada. Então, ele foi criado por expertos no mercado e ele foi atualizado em um trabalho árduo de pessoas muito experientes no mercado. Então, já é um guia atualizado, que já vai estar pronto para uso. E é um guia gratuito, então você já consegue entrar no nosso site. Teve interesse em fazer o curso? Eu recomendo entrar lá, dar uma olhadinha no guia. Tenho certeza que vocês vão interessar. Lá no nosso site também
também tem o Quick Guide, que a gente chama, então é o guia rapidinho, que você consegue ver os tópicos que vão ser abordados no guia e também, por consequência, no curso. Eu recomendo muito fazer o curso. Eu, quando comecei a estudar o Project Pro, eu fiz o curso, foi essencial, até porque você acaba trocando informações com outras pessoas do mercado, você consegue perguntar para os professores, você consegue trazer seu caso ali, eu tive esse problema, o que você recomenda? Então é muito legal que você já tem o guia, que é gratuito, você consegue acessar no nosso site, e eu vejo que o curso em si é fundamental, porque é uma nova experiência para você ter, e você tirar realmente o melhor que essa metodologia tem, com professores incríveis que eu não vou nem falar, né, da BRS, são maravilhosos. Mas Isso. o guia, então, é isso. Ele é dividido em algumas etapas, então você vai passar por todas as fases do projeto, e dentro dessas fases existem as ferramentas que você pode aplicar nos seus projetos. Então, vai começar desde de entender aquele problema, então, várias ferramentas para você conseguir detectar o problema. A gente tem árvore de problemas, árvore de objetivos, entre outras, até o fechamento do projeto. Então, muita gente só pensa, como que eu vou começar o projeto, desenvolver o projeto, mas todo projeto tem início, meio e fim. Então, ele vai te ensinar até o fechamento do projeto, o que você tem que fazer para que seu projeto seja bem sucedido. Não adianta você ter um projeto super bem sucedido e largar ele de mão sem ter o correto fechamento desse projeto. E aí, dentro de cada etapa, você vai ver as ferramentas e te ensina com estudos de caso como que seria aplicado. Então, às vezes, a gente entende a teoria, mas como seria na prática fica difícil. Então, no guia existe esse estudo de caso, e no curso também é muito bacana que vocês vão ver esses casos, discutir com os colegas, com os professores. Isso é muito bacana. E a gente sempre bate muito nessa tecla de ser uma caixa de ferramentas. Então, as ferramentas são todas adaptáveis, não tem nada escrito em pedra, como a gente fala, né? Então, todas elas são adaptáveis de acordo com o contexto. No terceiro setor, principalmente, a gente sabe que contexto, cultura, verba, tudo isso vai impactar demais no projeto. Então, todas as ferramentas são adaptáveis e a ideia é que elas sejam realmente contextualizadas de acordo com o seu projeto em questão. Ô, Cecília, tem um outro aspecto que eu acho muito importante a gente falar a respeito dos benefícios mesmo que o curso traz, que é um profissional bem preparado, uma organização bem embasada, a possibilidade de conseguir financiamento, né, para os projetos é muito maior, né? A gente consegue dizer melhor o que a gente faz no projeto, organizar melhor as informações, comunicar melhor, envolver melhor os participantes, organizar as finanças, que é algo que traz um desafio muito grande para as organizações, né? Então, a gente tem que lembrar disso também, né? E eu queria trazer um outro aspecto também, e aí falando um pouquinho da VRS, que a gente tem diferentes formas de participar do curso, né? Esse curso específico que está aparecendo no banner aqui embaixo da nossa tela, ele é um curso online, autodirigido, né? Tem a mentoria de um professor que vai ali acompanhar, mas ele pode ser feito de forma totalmente autônoma pelo profissional, com todas as ferramentas, com todo o conteúdo, e ele pode também ser customizado. Então, se uma organização quer fazer um curso específico para os seus profissionais, a VRS oferece também essa possibilidade, mesclando com outras ferramentas e outros cursos, né, da família de Pro. Então, tenha o link para vocês entrarem e consultarem, né, os cursos que já estão programados ao longo do ano, e no próprio site da VRS se consegue também entrar, consultar um pouco, entrar em contato, né, conosco, para a gente poder ter esse papo mais próximo e conseguir chegar a um formato mais adequado para cada instituição, para cada profissional. Perfeito. O que você comentou sobre a forma de financiamento do projeto e tudo mais, isso faz total diferença, porque a partir da metodologia você consegue ter todo o planejamento. Então, seja o planejamento temporal,
quanto realmente quanto você vai gastar, porque ali você já vai conseguir planejar todas as etapas até o fechamento do projeto. Então é claro que acontecem, né, imprevistos ao longo do projeto, mas tudo isso vai estar ali, você já vai ter uma margem para você avaliar o máximo de dias que você vai poder gastar. Então, as três constantes, né, da gestão de projetos, o tempo, o escopo e o orçamento. Então, você vai conseguir já apresentar para o seu financiador, o doador, você já consegue um planejamento bem mais estruturado, que já é um diferencial imenso. A gente tem tantos projetos tão bacanas no mercado, mas que falta esse planejamento, essa estruturação, que é um diferencial enorme, né? Porque só a ideia é linda, mas a gente precisa, principalmente o financiador, ele precisa ter ali no papel. Tá, e aí o que você vai precisar? Quantas pessoas? Quantos dias? O que você precisa de equipe, de equipamento, tudo isso, né? Então, ter essa estruturação é fundamental para conseguir o financiamento daquele projeto e também conseguir, a partir de um projeto bem-sucedido, você tem um estudo de caso super interessante para conseguir novos doadores, novos projetos e assim angariar, crescer as organizações. A gente tem vários casos interessantíssimos, até no Brasil, em Belo Horizonte, mesmo sou de BH, aqui em BH tem vários casos de organizações super bem-sucedidas, porque é isso, se você ter esse conhecimento faz toda a diferença, não é à toa que foi sentido a necessidade do próprio mercado para desenvolver, né? Então, a partir de uma necessidade do mercado, surgiu-se uma metodologia que é válida e é essencial até os dias de hoje. É isso, Cecília. Não tem como negar que é um investimento que vale muito a pena, que traz um retorno, que traz um bem-estar, né, para o profissional, para a organização, para os beneficiários. Então, para quem está começando o ano, ainda não decidiu, não deixe de participar, porque de fato é um investimento que vale a pena, né, para Com todas as certeza. partes envolvidas. Com certeza. E é super interessante que você comentou das organizações. É muito legal quando a gente vê turmas de organizações que a organização junta aquele time para fazer, é nítido o resultado, como aqueles projetos que saem daquela equipe saem muito mais estruturados. E hoje em dia é a era dos dados, né? Então você consegue provar os resultados a partir do project, porque você tem avaliação do monitoramento e avaliação daquele projeto, então você consegue realmente mostrar, né? Porque muitas vezes no terceiro setor é muito intangível como que você melhorou a vida daquelas pessoas. E o Project mostra que você vai ter que ter uma métrica ali. Então, poxa, quantas pessoas melhoraram a saúde sanitária, não sei. Então, várias ele vai te mostrar como que você vai provar que aquele projeto realmente atingiu o seu objetivo e qual que é aquele objetivo, né? E a gente fala muito sobre metas SMART, então precisa ter um tempo, precisa ser mensurável, tangível, todos esses fatores para que você consiga chegar no final e falar, ó, deu certo. Ou ao longo do projeto, ver que não está dando tão certo, então vamos mudar a estratégia, identificar onde que está o erro, tudo isso para que você não fale só no final. Você vai entender onde que foi o erro, se houve algum erro, e você já consegue mudar seu planejamento para que tenha um resultado bom no final, né? E aí, só uma outra consideração que eu queria fazer, aqui nesse slide a gente vê, a gente fala que os guias são open source, né? Então significa que os guias, eles são disponíveis gratuitamente, então quem que tiver curiosidade, já entra lá no site do PFNGOs ou pelo site da BRS, vocês conseguem entrar no nosso site também. E entrar lá, baixar os guias, vocês vão ver a introdução do guia, vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre o guia, ou os quick guides também. Todos os guias nossos, eles têm exames práticos gratuitos. Então, antes de você fazer a prova em si, então, ao longo do curso com a VRS, se você quiser fazer um exame só, teste, você pode fazer quantas vezes você quiser, gratuitamente. Como eu comentei anteriormente, tem um reconhecimento internacional, então o PFRNGO está no mundo inteiro,
mesmo, são muitos países, eu recebo mensagens do mundo todo o dia inteiro, então isso é muito interessante. E a gente também disponibiliza badges digitais. Os badges são como se fossem provas online daquela certificação. Então, a partir dos badges, você pode colocar, por exemplo, na sua assinatura de e-mail, você pode colocar no seu LinkedIn. É uma forma de, entre aspas, assim, provar, mas de reconhecer que você tem aquela certificação que ela é validada internacionalmente. Então, isso também é bem legal da gente ressaltar. E é isso, olha, então estamos falando de um curso que vai trazer reconhecimento, que vai trazer resultado, um curso que não é só teórico, ele traz infinitas formas da gente levar, né, o conteúdo para a prática, de um tema, de uma área que é extremamente carente de conhecimento, de metodologias, que está falando a língua do mercado, né, que é customizável. Então, dia 5 de fevereiro, começa então a primeira turma do curso online do Project Pro com a VRS Consult, e a gente espera todo mundo lá, né, Cecília? E é legal até falar que os profissionais da VRS são, assim, super experientes, praticamente criaram a Project Pro. Então, isso também é muito legal. Quem for participar do curso vai estar com os melhores profissionais do mercado. E eu não tenho certeza, eu não tenho dúvida que vai ser um curso de muito sucesso. Então é isso, a gente aguarda todo mundo lá, tem o link para mais informações, tem o site também da PM for NGOs, que todo mundo consegue também ter uma visão um pouco melhor, e a gente vai ficando por aqui. Cecília, te agradeço imensamente pela sua participação, essa parceria de sucesso que com certeza ainda tem muito para crescer. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com a BRS. São parceiros de muito tempo, espero que de muito tempo ainda. É um prazer ver nossas metodologias sendo aplicadas e replicadas com tanto carinho e profissionalismo como vocês fazem. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Cecília. A gente fica por aqui, mas estamos sempre conectados. Um abraço.